Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao canal Pílulas Taromânticas. Eu sou a Teca e hoje eu trago a leitura para o mês de janeiro de 2021. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se concentrar bastante na sua questão que você tenha para este mês e escolher uma das pedras: quartzo rosa, pirita e o olho de tigre. Na descrição do vídeo eu vou deixar a minutagem e aí você poderá receber o seu conselho para o mês de janeiro de 2021, combinado? Então volto daqui a pouco com o seu conselho. Até lá! Olá, este é o conselho para você que escolheu o quartzo rosa para a leitura de hoje. Então vamos ver qual é o animal que veio. Então abrimos o seu conselho para quem escolheu o quartzo rosa com o animal lontra, né, das cartas xamânicas. Vou ler para vocês qual é o conselho de abertura aqui para vocês. Se você tirou a carta da lontra, isso significa que talvez você esteja precisando reavaliar suas ideias e passar a compartilhar as riquezas de sua vida com os outros. A lontra pode estar lhe dizendo que você precisa expressar melhor as suas refinadas qualidades femininas, quer você seja homem, quer seja mulher. Este processo pode incluir a eliminação do ciúme e de todos os atos de raiva que normalmente decorrem deste sentimento negativo. Se você hoje se sintonizou com o símbolo da lontra, isto pode estar indicando que precisa voltar-se a tornar-se uma criança brincalhona e simplesmente deixar as coisas acontecerem e se expandirem em sua vida. Então, pessoal, vocês percebem que a lontra está pedindo uma certa leveza para o mês de janeiro, né? Talvez seja necessário, inclusive, largar algum velho hábito, por exemplo, de você estar sempre se preocupando com tudo, tá? Então a lontra está pedindo mais leveza, mais desapego para o mês de janeiro. Não é uma tarefa fácil, né, gente? Mas também não é impossível. Basta a gente realmente mentalizar essa questão do desapego, que realmente, dependendo do apego que a gente tenha, ele atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Então a lontra já sinaliza com isso, mais leveza e menos apego às coisas que já não te servem mais. Então vamos ver quais serão os conselhos para esse mês. Então aqui nós temos o tarô dos anjos. Vamos tirar 3 cartas, tá? Primeira carta será a energia do mês de janeiro. A segunda, um desafio, e o terceiro, um conselho final. Então, começando aqui, vamos abrir com a energia da Imperatriz. Olha, gente, uma energia muito poderosa, né? Muito poderosa no sentido que a Imperatriz é a carta da abundância, da realização plena, né? Então, quando a gente tira a Imperatriz numa jogada, isso sinaliza que todos os seus sonhos são possíveis de serem realizados, tá? E também pede muito cuidado com relação às questões materiais, e não no sentido só de dinheiro ou de trabalho, mas principalmente com relação ao nosso corpo. Então, o cuidado com a nossa saúde também vai ser o tônus dessa carta para o mês de janeiro, tá, gente? No caso de mulheres, por exemplo, pode sinalizar inclusive uma provável gravidez, né? Então, se alguma mulher estiver assistindo esse vídeo e estiver querendo ficar grávida, a Imperatriz sinaliza que o mês de janeiro é um mês muito fértil. Então, há grandes possibilidades de que isso ocorra, né? Lembra, gente, que tarô não é determinista, então é um conselho, uma tendência provável, tá? Mas existe essa possibilidade. Vamos ver então uma outra cartinha aqui do tarô do Osho para a gente complementar essa leitura que já começamos muito bem, né? Com a carta da Imperatriz. Vamos ver o que é que o tarô do Osho pede como uma atenção, uma clarificação, digamos assim, tá? Então vamos como clarificação. Olha só, gente, 2 cartas muito auspiciosas aqui. Por que eu digo isso? Porque veio a carta do 6 de paus, né? Que no tarô do Osho vem representado pela palavra sucesso. Este arcano somente justifica a presença da Imperatriz. Então, se a Imperatriz é a carta da opulência, da abundância, da realização dos nossos sonhos,
O 6 de paus está dizendo que sim, que existe uma vitória, que existe um sucesso. Só toma cuidado, gente, para não cair na questão da vaidade, tá bom? Porque o sucesso é bom, a gente gosta de sucesso, quem não gosta de ter seus sonhos realizados, mas cuidado com a vaidade, não é porque nós temos o nosso sucesso que a gente vai deixar de esquecer o sentimento das outras pessoas. Então, a energia de janeiro está muito favorável para a pessoa que escolheu o quartzo rosa e que não é à toa também é a carta do amor, né, da amorosidade. Perfeito, gente? Vamos ver então qual que é a carta do desafio. A carta do desafio veio na figura do mago, né? O mago ele sempre vai retratar início de novos caminhos, né? Então, quando a gente tira o mago numa tiragem, ele está dizendo assim, olha, você tem tudo para começar uma nova jornada, você tem tudo, você tem todas as habilidades, todos os conhecimentos necessários para começar essa nova jornada. A questão é, você vai começar? Porque assim, gente, não adianta nós termos habilidades em vários campos da nossa vida, está tudo muito bem com esse sucesso, se a gente não toma uma atitude. Quando sai a carta do mago, eu gosto muito de dar um exemplo assim. Eu quero comer um bolo de chocolate. Eu tenho chocolate, eu tenho a farinha, eu tenho os ovos, eu tenho o leite, eu tenho a manteiga, eu tenho todos os ingredientes. Mas se eu não pegar esses ingredientes e não misturar, não colocar numa forma e não botar para assar, eu não vou ter o bolo de chocolate. Então, o que adianta eu ter todos os ingredientes e a vontade se eu não tomo a iniciativa? Então, o mago está dizendo muito disso, gente. Tem que tomar iniciativa para colocar essa energia da imperatriz e do sucesso em movimento. Não adianta cruzar os braços, tá, gente? Porque as coisas estão muito boas, mas não vem de graça, né? Não vem sem um certo trabalho e sem um certo empenho da sua parte, ok? Vamos ver qual é a carta que clarifica isso. Olha só, gente. Pensando que aqui também ainda é desafio, tá, gente? Então a carta está falando no seguinte, que é importante você valorizar cada minuto da sua vida, né? E aqui a gente tem a carta da experiência, né? Então é viver o momento a momento, você realmente olhar para as suas questões materiais, porque aqui a gente, para as questões da criatividade, da ousadia, porque a gente está falando de uma carta de fogo. Então a gente percebe que existe um momento realmente de que a sensação de que as coisas vão começar a acontecer. Mas isso é uma carta do desafio. Pensa que com o mago, você que tem que começar a sua jornada. Então, apesar de ser cartas muito boas, você tem que fazer a sua parte também, tá? Porque não vai cair do céu, tá bom, gente? Vamos ver então qual que é o conselho final. Pensando que o conselho final, ele se realiza se você colocar em prática isso que o mago está falando para você, tá, gente? Então, opa, veio invertido aqui. O conselho final veio na carta do despertar, né? Que nos tarôs tradicionais é representado pela figura do enforcado, né? Olha só, gente. O processo aqui está indicando o quê? Tá pedindo que você olhe a situação que você mentalizou para essa tiragem a partir de uma nova perspectiva. Por vezes a gente fica limitado às nossas crenças, né? A gente acredita que só um modo de vida ou só uma verdade é absoluta. Não. Se você coloca essa energia do mago em movimento, se você aproveita essa energia da imperatriz de abundância, né? A resolução final, o futuro provável é que você comece a ver uma situação a partir de um outro ponto de vista. Se você tiver com um problema, por exemplo, para resolver, esse problema, para você chegar numa situação, uma solução provável, vai exigir de você analisar todos os aspectos possíveis e não somente aquilo que está mais evidente, tá? De repente, pessoal, seja necessário também um certo recolhimento, porque quando a gente precisa encontrar a solução para algum problema, não é no olho do furacão que a gente tem a solução, a gente precisa de um certo período de recolhimento para avaliar todas as possibilidades. Então, não se jogue, digamos assim,
na primeira ideia ou resolver alguma coisa muito na impetuosidade, porque a carta do despertar, ele está pedindo esse momento de parar e analisar todos os pontos, tá? Então, e aqui veja que também ele conversa um pouco com a energia do mago no sentido do desafio, né? Porque você precisa colocar em movimento algo, isso é óbvio, mas não de maneira precipitada, eu diria. Opa, perdão, sacudi aqui um pouco a câmera, desculpa, gente. Então, a ideia aqui realmente é que você tenha esse recolhimento e observe quais são as possibilidades. E para clarificar, nós temos aqui o 8 do arco-íris, né, que nos tarôs tradicionais é o 8 de ouros, né? Então, essa carta é quando a gente sabe muito bem que tem que fazer o trabalho que a gente tem que fazer, ou seja, você já tem as habilidades necessárias e você trabalha com muita acuidade, ou seja, você muito presta atenção aos detalhes, sabe muito bem realizar um trabalho, e veja que como ressoa com a carta do enforcado, porque essa carta do 8 de ouros não é uma carta que você faça as coisas de qualquer jeito ou faça as coisas de forma muito impetuosa, muito pelo contrário, você tem que prestar atenção nos detalhes para que o seu trabalho seja bem feito. Quando eu digo trabalho aqui, gente, não é só o trabalho com relação a trabalho mesmo no sentido de emprego, de ganhar dinheiro, trabalho em todos os sentidos, trabalhar um relacionamento, trabalhar questões da sua família, trabalhar questões inclusive relacionadas ao seu próprio emprego ou projetos futuros, tá, gente? Então, você já sabe muito bem você sabe muito bem que você faz algo muito bem. Então você tem confiança naquilo que você já aprendeu, tá, gente? Então, assim, para quem escolheu o quartzo rosa, eu vejo um janeiro de 2021 com boas perspectivas, cartas extremamente auspiciosas no sentido de realizações, de produtividade, de você ter todas as habilidades necessárias para realmente tocar um projeto ou investir num relacionamento que você queira. Tá muito favorável mesmo, gente. Então, parabéns para você que escolheu a quartzo rosa, porque eu vejo uma certa alegria, né? Até se a gente pensar na lontra, uma certa alegria para esse mês de janeiro, tá, gente? E reforçando, cuidado com a questão dos apegos, né? Porque a Alondra já abriu esta jogada pedindo leveza. E para finalizar, a gente vai ler um conselho do Jardim dos Anjos. E olha só, gente, a carta que veio. Desapego, não é coincidência, né? Quando eu falo que coincidências não existem, pessoal, é porque não existem mesmo. Então, se a lontra já a sinaliza com a questão do desapego, o Jardim dos Anjos fecha esse jogo também com a mesma ideia do desapego. Gente, com essa jogada maravilhosa que vocês têm aqui, para que ficar apegado àquilo que não serve mais para vocês, né? Então vamos seguir em frente, vamos colocar em prática as nossas ideias, usar as nossas habilidades, porque janeiro promete, tá bom? Espero que você tenha gostado desta consulta, deste conselho, e até uma próxima leitura. Olá, este é o conselho para o mês de janeiro de 2021 para você que escolheu a pirita. Então vamos ver qual que é o animal da carta xamânica, e veio o corvo, tá? Vou ler para vocês o conselho desta carta do corvo. Se você tirou a carta do corvo, isto é sinal de que há magia no ar ao seu redor. Não tente, porém, decifrá-la ou interpretá-la de modo racional, pois você não será capaz, visto que esta é a magia do desconhecido em ação, preparando a chegada de algum acontecimento muito especial. O maior mistério, no entanto, será a sua própria reação ante a maravilhosa sincronia proporcionada por este momento de pura alquimia. Você será capaz de reconhecer este momento e aproveitar esta oportunidade para o seu desenvolvimento espiritual? Será capaz de aceitar esta dádiva do grande espírito? Ou você deixará passar esta oportunidade, tentando explicar o poder do grande mistério de modo racional e intelectual?
Talvez seja tempo de chamar o corvo como um mensageiro para transportar energias curativas, mensagens ou ainda simples pensamentos. O corvo é o protetor dos sinais de fumaça e das mensagens espirituais representadas pela fumaça. Portanto, se você deseja entrar em contato com os anciões ou enviar uma mensagem para a Estrada Azul do Espírito, peça auxílio ao corvo, ou quem sabe aos anciões que estão chamando por você. Então, meus queridos, para quem tirou esta carta, o corvo sinaliza um mês de janeiro bastante espiritual. Às vezes a gente recebe algumas mensagens e a gente precisa interpretar estas mensagens, estes sinais que o universo traz para a gente. Pode ser por uma reportagem que a gente leia, um livro ou alguma fala de um amigo nosso. Então estejam atentos, pessoal, mês de janeiro, para essas mensagens do universo, ok? Então vamos ver quais são, o que é que o tarô nos diz para este mês de janeiro, para quem escolheu a pirita e com a mensagem da carta do corvo. Vamos ver qual é a energia do mês. Então, a energia do mês, começamos com a estrela. Olha só, pessoal, se o corvo está falando de mensagens do mundo espiritual, a estrela também sinaliza isso. Por que eu digo que está ressoando muito uma carta com a outra? Eu, particularmente, eu sempre associo a carta da estrela do tarô à estrela de Belém, aquela que guiou os reis magos até o Cristo. E se a estrela saiu nesta tiragem para você, ela está falando para você ter fé e focar em pensamentos muito positivos. Lembra, gente, se a estrela de Belém guiou os magos até o Cristo, a estrela nessa jogada está falando para você acreditar que as coisas são possíveis de acontecer e de que você está num caminho certo. Então, confiar nessas mensagens do universo que o corvo já está sinalizando aqui, porque a estrela vem trazer, é a estrela das boas novas, não tem como ser diferente, tá, gente? Então já começamos muito bem para quem escolheu esta pirita. Vamos ver qual que é a carta que o Osho vai nos trazer como clarificação desta tiragem. Então vamos lá. Vamos ver o que é que o Osho nos traz como conselho. Olha, gente, eu tô dando risada aqui porque é muita sincronicidade. Olha a carta que veio do Osho, orientação, né, guia. Então olha só, 3 do arco-íris, que nos tarôs tradicionais se refere ao 3 de ouros, né? 3 de ouros, a gente está falando de início de projetos, de realização. Carta de ouros é sempre realização no mundo concreto, seja no seu trabalho, seja num projeto novo, ou seja num relacionamento também. E o bacana aqui, gente, é que o 3 de arco-íris, ele sempre fala de trabalho com outras pessoas. Então, você num grupo que te ajuda a alcançar algum objetivo. Então, olha só, se a gente tem o corvo, que trata das mensagens espirituais, nós temos a estrela, que fala do trabalho com a fé. Este trabalho vem acompanhado com o apoio de outras pessoas, sejam elas pessoas encarnadas ou pessoas ou seres do mundo espiritual. O fato é que com essa tiragem, a solidão não faz parte do seu vocabulário para o mês de janeiro de 2021, seja em qual aspecto da sua vida for. Muito linda essa jogada, gente. Para você que escolheu a pirita, começamos o ano de 2021 com um apoio, seja apoio de parentes, de famílias ou, como eu disse antes, 2 seres espirituais. Vamos ver então qual vai ser o desafio. O desafio veio na carta da força, né? A força, ela sempre trata de você usar aquilo que te move, né? Aquilo que você tem mais puro dentro de você em termos de equilíbrio, em termos de energia, né? E ela fala muito, como a gente pode ver aqui na legenda, fala de abandonar os julgamentos severos e fala muito de perdão e compaixão também. A força tem essa questão do equilíbrio, sabe, gente? De você não se deixar levar pelos seus instintos mais primitivos.
A gente pode ver aqui que nós temos o arcanjo Ariel controlando um tigre. Então você veja que é uma energia espiritual controlando uma força muito instintiva. Pensando que isso aqui é a carta do desafio, pessoal, o mês de janeiro de 2021 vai exigir de você este controle sobre os seus instintos, né? Então não adianta liberar o tigre da raiva, ou esse tigre que traga qualquer sentimento de uma vibração um pouco mais baixa, né? Não pode acontecer isso, né? Porque com a estrela, né, e com essa carta da orientação, gente, o grande desafio, me parece, que vai ser você confiar realmente nessa ajuda espiritual, né? Então não adianta liberar esse tigre aqui da força instintiva. O desafio vai ser exatamente isso, vai ser você não colocar tudo a perder, porque é uma energia muito boa vibrando, né? Então, qualquer desafio que surja nesse mês de janeiro de 2021, há de se ter fé, tá? E realmente controlar aquilo que você que te desequilibre, né? Que tire você desse eixo, desse teu caminho da fé. E olha só, cuidado em procrastinação, hein, gente? Porque aqui a carta do 4 de espadas, né, ou do 4 das nuvens, como é no tarô do Osho, fala de adiamentos. Então não adianta deixar para depois. O negócio é realmente deixar fluir, fazer o que tem que fazer, controlando esses instintos que podem desequilibrar a tua energia, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Às vezes é bom fazer nada, mas esse fazer nada não pode ser uma constância, né? Um ad eterno, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e chega na hora que tem que resolver alguma coisa, não tem mais tempo hábil. E assim, gente, replique isso para todos os níveis da sua vida, né? Porque relacionamentos também precisam ser resolvidos, né? Não adianta você ficar levando com a barriga alguma situação que já não te faz mais feliz. Ou um emprego que você não está feliz e que você precisa tomar um rumo, ou pelo contrário, se você está desempregado, está sem alguma atividade nesse momento, em função da situação pandêmica que estamos vivendo, não é tempo de ficar parado, tá? É tempo realmente de fazer alguma coisa. Então, cuidado com essa procrastinação, tá bom? Então, vamos ver qual vai ser o futuro provável. Olha só, gente, sacerdotisa. Sacerdotisa fala muito da questão de usar a sua intuição, sabe? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Fala muito de usar a sua intuição, né? E também é uma carta que exige muita paciência. Então, assim, tudo tem o seu tempo certo para acontecer, gente, nem antes nem depois. Talvez seja necessário um pouco de estudo neste momento também, porque a sacerdotisa fala um pouco também de um conhecimento, né? Mas um conhecimento que é mais interno, então eu diria que é mais uma questão de autoconhecimento na carta da sacerdotisa, tá, gente? Porque para a gente dar o próximo passo, a gente precisa pensar muito bem em todas as possibilidades e todos os riscos, né? Então, se a gente pensa que aqui o desafio do mês é o cuidado da procrastinação, a sacerdotisa fala: tome a atitude no momento certo e pensando naquilo que é necessário fazer, ok? E olha só, gente, que coisa mais linda, o Criador, né? Nos tarôs tradicionais a gente está falando do rei de paus, que é aquele rei empreendedor, aquele rei que faz acontecer, é o da criatividade, é do empreendedorismo. Só que por ser um rei é uma carta um pouco lenta, mas o que eu posso dizer para vocês seja o que for que vocês estejam planejando para o mês de janeiro, há de se ter fé que isto pode ser realmente concretizado, cuidado com procrastinação, ouça a sua intuição e use muito a sua criatividade, né? E o seu poder de realização, pensando que é uma construção. Então, é uma realização, sim, mas uma realização que exige tempo,
tá, gente? Porque, como eu falei, isso aqui é um rei, e o rei sempre é uma carta que demora um pouco mais para acontecer, mas é uma certeza. Então, esteja certo que seja o que for que você esteja planejando aqui em termos de trabalho, em termos de relacionamento, fé, cuidado com levar as coisas com a barriga, e intuição e criatividade com certeza aqui. Então é isso, vamos ver qual é o conselho final do Jardim dos Anjos e veio na palavra harmonia, né? Então, harmonia nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, harmonia com o nosso meio ambiente, harmonia com o nosso eu interior, harmonia em todos os aspectos. Combinado, gente? Então é isso que eu tinha para você que tirou a perita. Espero que este conselho seja produtivo para você. Espero que tenha tocado seu coração e até uma próxima leitura. Olá, este é o conselho para você que escolheu o olho de tigre. Então vamos ver qual que é o animal que saiu para você. Saiu o cachorro, tá? Vou ler para vocês o conselho então que a carta xamânica do cachorro tem para você neste conselho. A magia do cachorro pede que você reflita em que medida seu senso de fidelidade tem sido inspirado, no fundo, por seu desejo de aprovação. Se você tirou a carta do cachorro, existem algumas perguntas que você deve se fazer, dependendo do motivo da sua consulta. Será que eu tenho me esquecido de que os outros têm tantos direitos quanto eu de manterem-se fiéis às suas próprias verdades? Os boatos ou opiniões alheias sabotaram a amizade ou o respeito que eu sentia por amigos ou colegas de trabalho? Será que eu menosprezei ou ignorei alguém que procurava ser um amigo fiel? Eu tenho me mantido fiel às minhas crenças e aos meus objetivos de vida? Então veja, gente, a carta do cachorro traz mais perguntas de autoconhecimento do que respostas. Mas a síntese do cachorro é muito clara. Trata-se da fidelidade, seja com relação a você mesmo, seja com relação às suas crenças, às suas verdades, ou a fidelidade nos relacionamentos. Então aí cabe a pergunta para você, até que ponto você tem se mantido fiel às suas verdades e aos seus relacionamentos, ok? Então vamos ver qual que é o conselho para você que escolheu o olho de tigre. Então vamos começar aqui com o tarô dos anjos e vamos ver qual que é o conselho que temos para você nesta tiragem. Então vamos lá. A sacerdotisa. Então a sacerdotisa, pessoal, ela vem abrindo aqui o jogo. Olha só que... Gente, eu tenho que confessar que eu acho muito interessante como as cartas, apesar de serem decks diferentes, como elas têm uma sintonia entre si, né? Por que eu digo isso? Porque a sacerdotisa, ela sempre vai falar para a gente do olhar para dentro, né? Da questão da intuição, né? De sermos pacientes conosco mesmos e com os outros, né? A sacerdotisa é uma carta muito introspectiva, ela não é uma carta de ação, sabe, gente? E se a gente pensar que a jogada aqui, a tiragem começou com um cachorro e trouxe mais perguntas do que respostas, então vocês percebam como este mês de janeiro de 2021, para quem escolheu o olho de tigre, vai exigir este olhar para dentro, esta reflexão sobre o que você quer, sobre as suas crenças, sobre como você tem atuado na sua vida até este momento, né? E usar de muita intuição, gente. A gente despreza isso, às vezes a gente tem alguns insights e a gente, em função das nossas crenças limitantes, isso é bobagem, isso não vai dar certo. Por que não? Se essa intuição veio, se esse insight veio, procure analisá-lo, se isso realmente de alguma forma pode ser útil para você e para aqueles que estão ao teu redor, tá? Vamos ver qual que é a carta de clarificação. Olha só, gente. Veio na carta do 10 do fogo, né? Supressão, né? Olha só, gente. Não sei se vocês conseguem ver muito bem essa imagem, mas é uma carta... o simbolismo dela é de uma sobrecarga, sabe? De um período que obviamente está chegando ao fim, porque é um número 10,
mas foi um período no qual que você teve muito trabalho a ser feito. Então foi um momento pesado em termos de relacionamento, ou no sentido de que você mais doou do que recebeu. Esta carta aqui sugere que realmente foi um período de muita turbulência, no sentido de ter muita coisa para fazer, tá, gente? Talvez seja inclusive por isso que a sacerdotisa surge aqui nesta jogada, como um momento de você olhar para dentro. Será que tudo isso que você fez e que te esgotou realmente valeu a pena? O que desse esgotamento que você tem aqui você pode trazer de bom para este crescimento por meio da sacerdotisa? Porque por mais que tenha sido difícil esse período, a gente aprende as lições também. Aliás, eu acho que a gente aprende mais com as lições difíceis do que com as lições fáceis, né? O que vem muito fácil a gente não dá muita bola. Mas aquilo que a gente realmente lutou para construir algo, né? Que a gente está falando de uma carta de fogo, uma carta de realização, de criatividade, de projetos, né? E de uma finalização, porque é um 10. Então, e foi um processo que, apesar de ter seus momentos de sucesso, seus momentos de vitória e de realização, foi muito puxado, foi muito difícil para você chegar aqui, em termos de sacrifício, de ter que ter colocado realmente a mão na massa para ter dado certo, né? Então, já que você chegou neste patamar, então agora o momento é analisar o que é que eu pude aprender com toda essa situação, o que é que eu posso levar disto aqui para o ano de 2021 ou para o mês de janeiro, que é o período desta jogada, tá bom, gente? Então vamos pensar com carinho aí, tá? Vamos ver qual que é o desafio, então, do mês de janeiro. Ó, o desafio veio na carta da unidade, que é a carta número 5. Nos tarôs tradicionais, isso aqui está falando da carta do Papa, né, do Hierofante. O que o Hierofante pede aqui para a gente? Lembra que eu falei para vocês que a sacerdotisa é uma carta que, de certa forma, pede autoconhecimento, pede estudo? A unidade ou Hierofante é exatamente isso. O desafio para vocês vai ser, a partir do que você construiu até agora, ter uma estrutura, né? Então você já tem o aprendizado, passou pelas suas experiências, e a estrutura, a coisa não pode estar solta aqui, gente. Precisamos ter estrutura, conhecimento, estudos. Então realmente, lembra que eu falei aqui, analisar tudo que você viveu até agora? Por quê? Porque o desafio é construir uma nova estrutura. E também coisas muito ligadas assim a planejamento e estudos. O Hierofante sempre pede muito conhecimento, e aqui não só o autoconhecimento, mas o conhecimento externo também, conhecimento de mundo, conhecimento das coisas, tá? Porque para você ter uma estrutura, você precisa ter uma base. A unidade aqui fala muito de questões mais convencionais também. Então, por isso que eu digo, estudos realmente no sentido tradicional da coisa, uma escola, uma universidade, um curso que te leve a um novo caminho, tá, gente? Pede muito método também. Então aqui é uma carta que vai exigir de você organização para o mês de janeiro. Não adianta você ter passado por todo esse processo se agora você não consegue se organizar. Então organização para o mês de janeiro vai ser fundamental para vocês. Gente, outra carta 10 aqui. E saiu na carta do 10 de espadas. Então, olha só, mais um indicativo de que realmente um ciclo que acabou. Mas não adianta ficar remoendo aqui, gente, porque o 10 de espadas indica um fim de período onde a sua atividade mental foi muito intensa, né? Porque a gente está falando do naipe do ar aqui, que é um naipe de espadas nos tarôs tradicionais, e está falando também da questão de você estar exaurido por pensamentos que te assolaram durante este período, tá? Como a gente está falando aqui de uma questão do desafio,
cuidado com os pensamentos que atormentam você nesse período, porque você precisa ter claridade de ideias. Olha só, autoconhecimento, unidade com o Papa ou com o Hierofante vai pedir estrutura, então cuidado com devaneios, digamos assim, ou pensamentos que não vão te levar a nada. E assim, gente, quando eu digo questão de estrutura, questão de autoconhecimento, de você realmente levar algo com o pé no chão. É essa que é a ideia. Se a gente pensa na questão de relacionamentos, por exemplo, o Papa ele está falando de um relacionamento muito estruturado, um casamento, um noivado, mas pensa que aqui é o desafio, gente. Então, será que você está numa relação que realmente está valendo a pena, que você realmente quer investir nisso, ou se você quer dar um próximo passo, né? Você quer realmente construir uma família. Então, o desafio vai ser levar em conta essas situações, tá? Até que ponto você realmente quer e precisa dar um corpo a isso, né? Seja na parte de relacionamento, seja na parte de trabalho, de projetos. Estrutura e organização. Sem isso, a energia da sacerdotisa vai, digamos, ser bloqueada. Então, a energia da sacerdotisa é muito legal, gente, porque vai usar muito a tua intuição. Então, não adianta pensamentos aleatórios, crenças limitantes, coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Vamos escutar aquela vozinha anterior e vamos ser fiéis às nossas verdades. A gente não pode esquecer que o cachorro foi a primeira carta que sinalizou aqui. Até que ponto você está sendo fiel àquilo que você acredita, tá, gente? Então vamos ver qual que vai ser aqui a carta do futuro provável. E veio na carta do mundo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu sempre digo que por mais difícil que seja uma carta de 10 de espadas, que é aquele momento de renascimento, veja que você sai de uma situação nebulosa, aí atinge a energia do leão e sai renascido com a leveza de uma criança, né? Porque o aprendizado foi feito. Desafio, tá, gente? Se você supera isso com o desafio que está pedindo aqui, né? Transpassando essa questão do desafio. O futuro vem na carta do mundo. Quando vem a carta do mundo, gente, ele está sinalizando que você chegou ao final de um grande ciclo da sua alma, tá? É quando você fez todas as suas lições de casa, você está pronto por um novo movimento na sua vida, um reinício de uma outra jornada. Então é uma carta de muita alegria e contentamento. É uma carta assim de realização plena, tá, gente? Então olha só, intuição, desafio da estrutura e finalização de um grande ciclo. E pense que aqui nas duas cartas de clarificação também vieram duas cartas de finalização de ciclo. Uma nas questões de criatividade, empreendedorismo, questões espirituais, inclusive. Aqui nas questões mentais, intelectuais e a realização aqui no mundo. Então, perfeito, gente. Não poderia ter sido uma progressão melhor para o mês de janeiro de 2021. Vamos clarificar aqui. E olha só, gente. Gente, eu sou muito fã de tarô porque as cartas elas conversam de um jeito que não tem como dizer que isso é aleatório. Por que eu digo isso? Porque veio na carta da Rainha de Paus. Perdão. A Rainha de Paus é aquela mulher audaciosa, criativa, ela tem muita relevância com o Rei de Paus também, né? Porque é uma mulher extremamente carismática, poderosa e uma energia feminina que compartilha. Então você tem todo um aprendizado realizado. Você passou pelas questões do autoconhecimento, finais de ciclos que foram pesados chegaram ao fim. Você está pronto para uma nova jornada, mas não esqueça do compartilhar, porque outros também podem estar no mesmo caminho que você. Então compartilhe o teu aprendizado com os outros, porque olha só, gente, ser fiel às suas crenças e até que ponto você tem sido fiel às pessoas que estão ao seu lado também. Então talvez elas precisem ter um espelho em você para passar pelas mesmas situações. Então fica aí a dica para vocês pensarem sobre isso, tá bom? Mas a realização aqui é clara. Divirta-se e parta rumo a uma nova viagem.
tá? Um novo aprendizado. E vamos ver qual que é o conselho do Jardim dos Anjos. Fé. Não preciso nem explicar, né, gente? Fé. Fé em que as coisas realmente são possíveis, que você é forte, que você merece e que você tem tudo para ser feliz. Tenha fé que tudo é possível se a gente quiser, tá bom? Espero que a leitura tenha tocado o seu coração e te vejo numa próxima oportunidade. Até lá!